Recentemente eu disponibilizei lá no meu Instagram dois testes, um nível 1 e outro nível 2. O nível 1 é para quem é um pouco mais básico e o nível 2 é para quem já está lá no que chamam de intermediário avançado, apesar de eu não gostar dessas nomenclaturas. Mas hoje eu vou resolver aqui esses testes para mostrar o passo a passo de como o que ele pede, como que ele é resolvido e os detalhes sobre a realização dessa prova. Então segue aí. Aqui eu estou compartilhando minha tela com vocês. Então o teste ele é todo com base nessas informações de cidades, né? As 10 maiores cidades do Brasil. E aqui embaixo nós temos as 11 tarefas que devem ser cumpridas dentro desse teste para realização dele. Então a gente já vai começar direto, sem muita enrolação. Vamos começar com o primeiro item. Altere a altura das linhas para 40. Então, a altura das linhas, aqui o teste não fala se é todo o arquivo ou somente da tabela, que nós temos as informações das cidades. Portanto, eu vou alterar só aqui desse intervalo. Vou selecionar aqui desde a linha 1, clicando aqui na linha 2, clicando aqui, vocês percebam que quando eu coloco o mouse, ele fica uma flechinha aqui para o lado, apontando da esquerda para a direita. Eu vou clicar. Percebam que toda a linha está selecionada e com o mouse pressionado eu vou arrastar para baixo e com isso todas as linhas ficam selecionadas. Feito isso, eu clico com o botão direito, venho aqui em altura da linha e ele vai pedir para mim aqui, deixa eu conseguir dar um zoom aqui para vocês, ele vai pedir a altura que eu quero colocar. Nesse caso o exercício está pedindo para que coloque 40, vamos colocar 40 e dar um OK. Vamos retirar o zoom, está aqui já todas as linhas com altura de 40. Vou tirar um pouco do zoom do arquivo. Vamos lá. Mantenha todos os dados alinhados ao meio. Esse alinhamento ao meio, eu vou selecionar novamente aqui esse intervalo de dados. E aqui na página inicial nós temos os comandos de alinhamento. E percebam que centralizar, aqui se eu mudo, eu estou centralizando as informações, mas eles não estão ao meio. Então agora sim eu vou deixar ele centralizado e vou colocar ao meio, que é essa opção aqui de cima, alinhar ao meio. Deem uma olhada ali na célula abaixo, o que vai acontecer com ela. Elas ficam, como a linha agora está com 40, ela vai ficar alinhada ao meio dessas células. Vamos lá para o terceiro. Formate os dados de população como número e com separador de milhar, ponto, e sem as casas decimais. Então aqui nós temos a população, vou deixar selecionado, lembrando que para selecionar a gente clica no primeiro lá e arrasta até embaixo. E ele está pedindo para fazer uma formatação de número. Nós temos aqui a opção de formatação de número mais rápida aqui pelo próprio menu da página inicial. Nós temos aqui o grupo de formatação de número, que a gente pode colocar como número, moeda, contábil, data, hora, percentual. Mas, como nós queremos algumas formatações mais específicas, que também trazem a questão da pontuação e as casas decimais, eu vou clicar aqui em mais formato de números. Ele vai demorar um pouquinho, mas já vai abrir esta caixinha. Vou apertar um ESC aqui para sair, porque eu quero mostrar também uma outra opção. Vou selecionar aqui novamente. Existe um atalho que é o Ctrl 1, que ele vai também abrir essa mesma caixinha aqui de formatação. Pois bem, aqui a gente já caiu direto em número, certo? Aqui nós temos uma amostra, ele está mostrando aqui, né, nesse campo de amostra, ele traz o primeiro número, ou seja, da população de São Paulo, e tudo que a gente vai precisar está logo aqui embaixo, ó. Casas decimais, nenhuma. Usar separador de milhar, ponto. Então, a gente vai marcar aqui essa opção. Ele já trouxe lá 12.396.372. Feito isso, a gente só vem aqui dar um OK. Ele já aplicou para toda a seleção. Então, aquela amostra é só do primeiro número que ele está dando uma prévia de como vai ficar isso depois de formatado. Exclua a linha 13 com o total. Então a nossa linha 13 está aqui, eu vou clicar na linha 13, assim como eu fiz para selecionar as demais linhas aquela hora que a gente mudou a altura. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou em excluir. Tiramos a linha 13.
formate como tabela os dados, nomeando a tabela como T, underline cidades. Que é uma questão importante. Isso daqui que vocês estão vendo em tela, ele não é necessariamente uma tabela, tá? Ele é o que nós chamamos de intervalo de dados. Por mais que ele tenha essas bordas, ele é um intervalo de dados. Porque no Excel nós temos uma formatação que é específica como tabela. Tanto é que se vocês prestarem atenção, aqui a gente tem página inicial e aqui do lado nós temos formatar como tabela. Essa formatação como tabela, ela dá pra gente uma série de opções, uma série de benefícios e uma série de vantagens para trabalhar com os dados. Então aqui eu vou clicar em formatar como tabela e eu posso escolher um dos modelos. Aqui é mais o estilo da tabela, não é relacionado ao que ela vai fazer, não existe uma diferença do que essa faz em relação a essa, mas o estilo mesmo. Eu vou manter o mesmo estilo que já estava, que esse é laranja. Eu vou pegar aqui. Percebam aqui que ele selecionou, se vocês forem ver, tem um tracejado em torno de todo o intervalo de dados, porque o próprio Excel já entendeu que aqui é onde nós temos os dados. E aqui tem uma pergunta muito importante. Minha tabela tem cabeçalhos e a nossa tabela de fato contém cabeçalhos. Posição 1, posição, cidade, estado, população e bandeira. Esse é o nosso cabeçalho. Para quem não sabe, cabeçalho é aquele item que ele não se repete, ele identifica na verdade o que tem embaixo. Mais ou menos como a gente brincava lá naquela brincadeira do stop, que tinha lá cada um dos itens, né? Embaixo a gente ia colocando os dados. Feito isso, vou dar um OK. Como ele já estava meio formatado, ele parece que não mudou muito. Com exceção de ter colocado aqui esses filtros. E também ele mudou a questão do estilo, né? Ele ficou com o estilo da tabela que eu selecionei. Mas aqui no menu, ele apresenta agora um item chamado tabela. E esse item chamado tabela, ele só aparece, tá? Ele só aparece quando a tabela está selecionada. Ó, cliquei fora, percebam que ele sumiu lá de cima. Quando eu clico na tabela, o item tabela aparece. E aqui, nesse menu tabela, que nós conseguimos uma série de formatações. Inclusive, tirar esses botões de filtro. Só clicar aqui ó, em botão filtrar, a gente desmarca e saiu lá o botão de filtro da nossa tabela. Dito isso, já formatamos como tabela, só que nós temos que colocar o nome dela como T-cidades. O nome da tabela a gente consegue modificar quando você clica em cima dela. Vai lá no menu tabela, aqui do lado esquerdo ele aparece o nome da tabela, que é o que nós vamos modificar, colocando aqui T minúsculo, cidades. É importante seguir sempre o que um exercício está te pedindo, tá? Então, renomeamos, toda vez que eu clicar nessa tabela, eu sei que é a tabela T cidades. Vamos tirar esse zoom aqui. Próximo item, insira na mesma planilha a partir da célula I2. Primeiro vamos identificar a I2, então aqui está a coluna I, a linha 2, então aqui. Insira uma tabela dinâmica com as seguintes informações: posição, cidade e soma da população. Então, aqui na I2, para inserir uma tabela, eu vou lá em inserir, tabelas, tabela dinâmica. Ele vai perguntar qual que é o intervalo, de onde que eu quero buscar essas informações. Eu posso simplesmente selecionar ou posso também dar um nome que eu quero. Porque a gente já renomeou a tabela lá como T-cidades. Então se eu venho aqui e coloco T-cidades, ele já sabe que corresponde a esse intervalo de dados. Bem, dito isso, eu tenho que colocar na mesma planilha. Como eu cliquei aqui em I2, ele já está identificando que é uma planilha existente e está na I2. Se a gente clica aqui em nova planilha, ele vai abrir uma nova planilha com os dados da tabela dinâmica e não é o que o exercício está pedindo, tá? Está pedindo para concentrar tudo aqui na mesma tabela. Vou clicar em planilha existente e vou dar um OK. Aqui ele já criou o nosso campo de tabela dinâmica, onde nós vamos colocar as informações. E ele também é claro aqui no exercício em relação a quais os itens tem que constar nessa tabela dinâmica: posição, cidade e soma de população. Pois bem,
Para voltar aqui aqueles campos, eu clico na tabela dinâmica em cima, onde ele está esperando a tabela dinâmica, ele já volta. Então vamos colocar aqui, primeiro, posição. Eu vou jogar isso daqui em linhas. Por que em linhas? Porque a gente quer a posição, a cidade e depois a soma da população. Soltei aqui, ele apresentou as 10 posições. Depois, cidade, vou arrastar para baixo de posições. E por último, a soma da população. Como ele está falando aqui soma da população, a soma a gente vai colocar, a população a gente vai colocar no único campo da tabela dinâmica que faz cálculos, que é justamente esse campo aqui chamado valores. Então, feito isso, eu vou clicar aqui em população e vou arrastar aqui para valores. Soltei, ele montou a tabela dinâmica. A princípio é isso que o exercício está pedindo nessa etapa, então vamos ver o que ele pede em seguida. No design da tabela dinâmica, formate como tabela e retire o subtotal e o total. Da mesma forma que quando a gente clicava aqui em na tabela, daquele intervalo de dados que formatamos como tabela, ele mostrava aqui em cima o menu tabela, para a tabela dinâmica é a mesma coisa. Quando a gente clica, ele vai aparecer aqui ele está escondido porque o monitor ele dá essa achatada nesse caso, mas ele vai mostrar aqui essas duas flechinhas, e quando a gente clica aqui na flechinha, deixa eu só ajustar certinho, ele aparece análise da tabela dinâmica e design. Esse design é da tabela dinâmica também. Vou clicar aqui em design. Quando eu clico lá do nosso lado esquerdo, nós temos as opções de formatações em relação a retirar subtotal, formatar como tabela. Formatação como tabela, ele está em layout do relatório. Eu vou clicar aqui e ele tem mostrar em formato de tabela. Quando eu clico, olha o que acontece. Ele modificou a maneira de exibir aqui os nossos dados. E vou retirar o nosso subtotal. Não mostrar subtotais. Pronto. Agora ele ficou muito mais parecido com uma tabela, né? Com uma tabela padrão. Dito isso, vamos ver o que ele pede em seguida. Já retiramos o subtotal, falta retirar o total. Então, para retirar o total, lá em totais gerais, desativados para linhas e colunas. Retiramos aqui o total, seguindo o que o exercício pede. Sétimo, já passamos da metade. Sétimo, na tabela dinâmica, insira novamente a soma da população e mostre o percentual do total de colunas e nomeie o campo como percentual em relação ao total. Essa parte foi a que mais pegou para muita gente. Porque ele está falando aqui para a gente colocar na tabela dinâmica, ele não está falando para colocar uma nova tabela dinâmica, mas sim, na tabela dinâmica, insira novamente a soma da população. Vamos parar até aqui e vamos fazer esta parte. Ele está pedindo para que a gente coloque novamente a soma da população. Então, eu já tenho aqui a soma da população uma vez, eu vou simplesmente pegar a população novamente e vou arrastar para baixo dessa soma que eu já tenho. Não tem problema nenhum. O que ele faz? Ele coloca mais uma vez a coluna de população, inclusive chamando ela de soma de população 2, porque eu já tenho a 1 ali. Dito isso, vamos seguir o exercício. Ele fala para a gente mostrar o percentual do total de colunas. Aqui, onde a gente colocou essa segunda opção de soma da população, vocês conseguem perceber que tem um i aqui do lado? Eu vou clicar nesse i e ele vai abrir esse campo de tabela dinâmica, onde nós vamos conseguir configurar algumas coisas. Para mostrar esse percentual, vai ser aqui, em mostrar dados como. Aqui ele está mostrando sem cálculo e nós vamos colocar o percentual do total de colunas, exatamente o que o exercício está pedindo. Claro que esse teste é um teste para um nível mais intermediário, puxando ali para o avançado, então ele não vai contar para vocês qual é o caminho que você tem que seguir. Parte do pressuposto que você já conhece esse caminho e já sabe onde é. Vou dar um OK, vamos ver o que ele fez. Perceba que aqui, na tabela dinâmica, agora ele está falando que Goiânia tem
representa 0,43% do total dessa soma aqui de populações. Aqui, São Paulo representa 34,2%, no Rio de Janeiro 18,60%. Então era isso exatamente que o exercício estava pedindo, só que ele pedia aqui também para renomear como percentual em relação ao total. Vou selecionar aqui esse intervalo, essas informações. Vou dar um Ctrl C para facilitar a vida. Posso vir aqui, volto lá na tabela dinâmica e aqui na soma da população, aqui do ladinho, eu clico no I, ele vai abrir novamente aquela caixinha do campo de tabela dinâmica e aqui onde ele fala o nome do campo eu vou mudar para o que eu copiei lá, percentual em relação ao total. E vou dar um OK. Prontinho. Também tem a opção de você mudar direto aqui, caso queira, tá? Vamos lá, seguindo. Oitavo item. No intervalo de dados que já está criado na N2 até P12, aqui ó, N2 até P12, né, esse intervalo aqui, o que ele está pedindo para colocar? Busque os dados da tabela dinâmica utilizando o PROC-V, respeitando as colunas solicitadas. Então, quais são as colunas que ele está pedindo? Ele está pedindo, a posição já está preenchida, ele está pedindo a cidade e a população, utilizando aqui o PROC-V no caso. Então, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar um pouquinho. Vamos só tirar um pouco do zoom, que ficou muita coisa. Vamos lá, igual PROC-V. Não vou ensinar a fazer o PROC-V aqui, porque como eu falei, esse é um conhecimento que já pressupõe que você tenha, né? Para fazer um teste nesse nível. Então, nosso valor procurado está sendo aqui a primeira posição, a informação que está aqui na posição. E eu quero, ponto e vírgula, né? A nossa matriz de tabela, ou seja, onde eu tenho esses dados que eu quero trazer, eu tenho elas justamente aqui na tabela dinâmica. Aqui um item importante, a maioria das pessoas acaba pegando também o cabeçalho da tabela dinâmica, que não é necessário. Por quê? Eu não vou querer trazer aqui o cabeçalho, eu só quero trazer dados da tabela dinâmica. Então eu posso sim começar a partir aqui da primeira linha de dados que eu tenho e vou selecionar a minha tabela dinâmica como um todo, certo? Todos os dados da tabela dinâmica. Antes mesmo de continuar, eu já vou travar essa informação apertando F4. Então eu quero uma referência absoluta, ou seja, quando eu arrastar essa fórmula aqui para baixo, eu quero que ele mantenha esse intervalo de dados, essa matriz de tabela. Ponto e vírgula, opa, fiz cagada aqui, ponto e vírgula. Ele está querendo que busque a cidade. A cidade, ela corresponde à segunda coluna. Então, o nosso número de índice da coluna é 2, porque a gente tem aqui a posição, que é a primeira, e a cidade, que é a segunda. Portanto, eu vou colocar 2. Ponto e vírgula. E aqui, ele está perguntando se eu quero uma correspondência exata, uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Então, nós queremos uma correspondência exata. Eu vou colocar 0 ou dou 2 cliques aqui em falso. Fecho parênteses. Finalizei aqui os critérios do PROC-V, vou dar um Enter. Primeira, São Paulo. Então tá aqui, ó, São Paulo pegou a informação corretamente, que é a primeira, a cidade mais populosa. Para facilitar a vida, vamos dar aqui no cantinho da célula, vou usar a alça de preenchimento, vou dar 2 cliques, ela vai replicar para as demais até o final. E o último item é a população. Eu vou ter que fazer um PROC-V também, só que para agilizar o processo, vou selecionar esse primeiro PROC-V que eu fiz, vou copiar ele, entro aqui na população e colo. O que vai mudar de um para o outro? Se na cidade era o índice de coluna número 2, a população é índice de coluna número 3. Só venho aqui no PROC-V, troco de 2 para 3 e dou um Enter. Simples assim. Aqui ele não está pedindo, mas eu formataria como número, da mesma forma que a gente fez naquela tabela. É que a tabela dinâmica ela perde muitas formatações do dado original, mas vamos tirar aqui as casas decimais e vamos manter a formatação como estava. Pronto, finalizamos a 8ª parte do exercício. Vamos para a 9ª.
No intervalo de dados também da R2 até T12, busque os dados da tabela dinâmica utilizando o PROC-V, respeitando as colunas solicitadas. Parece ser a mesma coisa, só que colocar isso em outro intervalo de dados, respeitando as colunas solicitadas. Vamos ver o que lá ele está pedindo de coluna solicitada. Nesse caso aqui, então, é a posição, a cidade e o percentual em relação ao total. Então, ao invés de pegar o percentual da população, ele está pedindo essa última coluna. Bora lá. Mesma coisa. Para facilitar a vida, vamos copiar esse PROC-V que já está aqui. E veja, não tem problema nenhum você copiar fórmulas que já estão prontas, tá? Isso é otimizar o seu tempo. Só cuidado quando você fizer isso, porque como eu copiei a fórmula que estava aqui, essa função do PROC-V que estava aqui, ele está analisando a N3 e ele tem que analisar a R3. Então, puxei daqui para cá. Dou um Enter, perfeito, vou replicar para as demais. E aqui, percentual em relação ao total, é a mesma coisa, só que a diferença, vou copiar aqui a função, vou colar ela aqui, a diferença é que o percentual em relação ao total, ele é, aqui nós temos uma coluna, duas colunas, 3, 4. Então, nosso índice de coluna aqui vai ser, ao invés de 2, vai ser 4. Enter, ele já trouxe, vou replicar para os demais e vejam que ele está como número decimal aqui. Eu vou só clicar aqui em cima em percentual, porque eu vou formatar em estilo de percentual. Ok? Vamos lá. Seguindo. Crie dois gráficos a partir dos intervalos mencionados no item, no oitavo e no nono exercício. Bem, então os intervalos são da N2 a P2 a R2 a T12. N2 a P12 a R2 e T12. Não está falando qual que é o estilo do gráfico, então só vou criar um gráfico que eu achar melhor. Posso clicar aqui em cima da primeira informação que eu tenho do intervalo de dados, não preciso selecionar tudo, o Excel vai entender qual é esse intervalo. Vamos lá, inserir. Vou selecionar aqui o tipo de gráfico, vou pedir um gráfico de colunas, normal. Está trazendo aqui primeira posição, segunda, terceira, quarta e assim vai. Não está pedindo nada de formatação por enquanto. Vou só arrastar esse gráfico aqui para baixo, para não atrapalhar. E vou fazer a mesma coisa com a outra posição. Como ele não sugeriu nenhum tipo de gráfico específico, eu vou optar por colocar um gráfico de barras, só para dar aquela diferenciada. Barras 2D. Eu evito ao máximo usar 3D, tá? Não acho legal, acho que deixa muito poluído. E aqui também ele não está pedindo formatação do gráfico, mas eu formataria uma série de coisas aqui para deixar um pouco mais bonito. Mas não é o caso, vamos nos ater ao que o exercício está pedindo. Então já criamos os gráficos e agora, a partir da tabela dinâmica, crie uma segmentação de dados do estado para filtrar os dados. Então, a partir da tabela dinâmica, vamos lá na tabela dinâmica, segmentação de dados, só relembrando aí para quem não se recorda, a segmentação de dados é quase como se fosse um filtro mais avançado. Então, você vem aqui na tabela dinâmica, análise da tabela dinâmica, ele vai abrir o menu e ele tem aqui, ó, inserir segmentação de dados. Cliquei. Percebam que nessa caixinha da segmentação de dados, ele mostra posição, cidade, estado, população e bandeira. Isso significa que a segmentação de dados, na verdade, ela está mostrando os dados da nossa tabela, as colunas da nossa tabela. Como tudo está conectado, a nossa tabela dinâmica ela foi criada a partir de uma tabela. As nossas tabelas, que são aqui auxiliares, né, tanto a primeira quanto a segunda, foram criadas com base em dados que estavam na tabela dinâmica. E os gráficos, por sua vez, foram criados com base nos dados dessas tabelas. Então, de certa forma, está tudo conectado. E tudo conectado com o quê? Com a nossa tabela original. Para colocar a segmentação de dados, eu vou lá, então, em análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, e ele está pedindo especificamente pelo estado. Então, eu vou clicar aqui em estado e vou dar um OK.
Ele vai criar para mim uma caixinha. Essa caixinha ela traz exatamente todos os estados aqui da coluna estado. Por mais que eu não tenha informações de estado em nenhuma das nossas tabelas aqui, só na tabela original, como estão todos conectados, quando eu clico, por exemplo, vou clicar aqui em Paraná, ele vai filtrar a nossa tabela dinâmica e, consequentemente, ele vai também aplicar esses filtros aqui nas nossas tabelas auxiliares, porque elas estão olhando para a nossa tabela dinâmica. Então, perceba que a sétima posição, ele está dando ND porque ele não está encontrando aqui, o dado não está disponível na tabela dinâmica. Então, dessa forma, todos estão conectados. E aqui embaixo, nos gráficos, a mesma coisa, porque esses gráficos foram criados aqui com base nessas tabelas. Então, aqui a gente finalizou o exercício. O que eu faria, apesar do exercício não estar pedindo, é colocar uma função se-erro, porque eu acho muito feio quando fica aparecendo aqui essa questão do ND. Mas o exercício não está pedindo, eu vou finalizar por aqui, mantendo o que o exercício está pedindo de fato, e eu gravo um outro vídeo mostrando quais as opções que a gente tem para tratar aqui esse ND, tanto nos gráficos quanto na tabela PROC-V, na função do PROC-V. E esse foi o teste de nível 2 que eu disponibilizei lá no meu Instagram. Eu vou deixar o arquivo aqui na descrição desse vídeo para você poder fazer o download. E conta para mim aqui nos comentários se você achou fácil, se você achou difícil, se já tinha feito algum teste de Excel. E também já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. É isso.